Bom dia, estamos nós de novo mais num domingo online, desfrutando na presença de Deus, e espero que todos já estejam de maneira confortável assentados para que desfrutem junto comigo desse tempo. Vamos, portanto, orar, pedir a bênção de Deus sobre nós. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado. Agradecemos por esse tempo que podemos desfrutar na meditação da sua palavra. Que o Senhor seja conosco, nos dá a sua graça no entendimento da sua palavra e também na sua aplicação em nossas vidas. Que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler a partir de versículo 8 de Filemão e vamos ver de que maneira Paulo ele faz a sua alegação de que o Onésimo, que outrora fora escravo de Filemão, furtou, fugiu, se converteu e agora Paulo queria que ele seja recebido por Filemão de volta, mas de uma forma fraternal, de uma forma que Filemão enxergasse nele uma pessoa que agora lhe podia ser útil. Pois bem, ainda que eu sinto plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo eu que sou Paulo, o velho e até agora prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-se em favor do meu filho Oníssimo que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele venha a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, mas muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício, anime o coração em Cristo. E vamos parar aqui, porque nós vamos estar certamente em outros versículos por hora, e nós vamos debater a partir de versículo 11. Nós falamos como Paulo, ele mostra que ele tem toda a liberdade de ordenar ao Filemão o que deve ser feito, tanto como apóstolo, tanto como um que estava na base da conversão do Filemão. Mas ainda que ele tenha essa liberdade, e nós falamos sobre a questão de autoridade e tudo mais no domingo passado, ele prefere solicitar, em nome do amor, ao Filemão aquilo que ele deve fazer. E muito embora o apóstolo Paulo estava preso numa condição de maneira considerável inferior, socialmente falando, de Filemão, no entanto, a sua autoridade ela não advém de sua posição social, mas sim daquilo que ele era e do seu ministério. E aí ele trata de Oníssimo como um próprio filho. Quando alguém se converte, é como um filho que acaba de nascer mediante nós mesmos, através da pregação da palavra de Deus. E depois que Paulo faz essa introdução do pedido dele, ele começa a falar agora do Oníssimo. E olha de que maneira Paulo trata Oníssimo, e ao mesmo tempo mostrando a grande transformação que o Evangelho fez na vida de uma pessoa que se converteu. Deixa eu ver um pouco aqui.
E Paulo começa, ele, aí se refere a Onésimo, antes te fui inútil. Então Paulo reconhece que Onésimo, de certa forma, era antigamente era uma pessoa que deu problemas para Filemão. E assim como dizemos, pelo que a história fala, parece que o Onésimo tinha furtado do seu mestre, do Filemão, e ao ser descoberto ele fugiu e se encontrou em Roma. Então Paulo fala que ele era inútil. E meus amados, eu sei que Paulo se refere aí na questão mesmo social, física, no seu trabalho. Mas eu queria com isso fazer uma parêntese de dizer que ao não estar em Cristo, muitas vezes a nossa é inútil em relação a viver para a glória de Deus. Muitas vezes não somos úteis se somos trabalhadores, se fazemos coisas que são boas em si, mas todas essas coisas são em vão em relação a viver para o propósito que Deus nos deu para viver para a glória deles. E também tudo aquilo que fazemos em vão para a nossa vida eterna. E é por isso, meus amados, que nós precisamos da transformação do Evangelho que vem mediante Cristo, para que tudo que façamos se torne algo útil, sejamos pessoas úteis. Mas também aqui é uma reflexão de que nós pensamos em nós mesmos, que tipo de pessoas nós somos. Onésimo foi caracterizado como uma pessoa inútil. Eu gostaria de perguntar a você, se alguém iria falar a seu respeito, o que poderia ser dito a seu respeito? E você é uma pessoa que produz, uma pessoa útil para a sociedade, de utilidade para os outros, no bom sentido da palavra, ou é uma pessoa que pode se dizer, essa pessoa é inútil, não produz nada. E infelizmente, meus amados, nós vivemos numa sociedade onde muitos não produzem nada, são totalmente inúteis, porque não aprenderam a trabalhar, fazer as coisas com diligência, com responsabilidade, e portanto, essa característica de inutilidade. E o mais triste ainda é quando alguns se convertem e continuam sendo inúteis, quer dizer, infelizmente eles não aproveitam a vida nova, mas continuam sem muita utilidade. Então Paulo fala dele e reconhece que realmente ele era uma pessoa problemática, o Onésimo, ele antes te foi inútil, Filemão, eu sei disso. Mas atualmente, porém, ele é útil a ti e a mim. De repente, essa pessoa que outrora era inútil, agora ela se transformou numa pessoa que é útil para mim e para ti. Então, Onésimo, ele se transforma em uma pessoa totalmente diferente, de grande utilidade, não somente para Filemão, mas também para o apóstolo Paulo. E a pergunta que nasce é o que será que aconteceu de um dia para a noite? O que será que aconteceu que fez uma pessoa que era inútil agora ser uma pessoa útil? O que será que mudou na vida dela? E com certeza o que mudou é aquilo que Paulo disse em versículo 10. Ele foi gerado para o Evangelho, ele se converteu, ele nasceu de novo, é uma outra pessoa, é uma nova criatura em Cristo. E isso, a nova criatura em Cristo, o novo homem que se renova à imagem de Cristo, ele é uma pessoa útil, ele é uma pessoa que tem utilidade na vida, que ele vive para os propósitos de Deus. Assim como nós falamos em Efésios, que foi o livro a ser estudado antes de Filemão, e falamos muito de como, ao ser homens novos, nós vivemos a nossa vida cristã. E aqui veja que Onésimo agora é útil. E, meus amados, isso é um grande sinal, uma grande prova da transformação genuína do Evangelho na vida desse homem.
E quando nós nos convertemos, quando Deus nos nasce de novo pela palavra, o que acontece é que há uma mudança progressiva em nossas vidas, de modo que nitidamente pude se perceber uma transformação de pessoas. E a pergunta que se faz é: será que as pessoas podem perceber em você que é uma pessoa diferente do que era conhecido antes? Será que pode ver em você uma mudança considerável? Ver que você, se de repente no passado era uma pessoa problemática, agora você é uma pessoa que faz diferença no bom sentido. É claro que nem todas as pessoas antes de se converter eram pessoas bagunceiras e tudo mais, mas ainda assim o foco da sua vida mudou. Porque quando o Onísimo era inútil, quando ele roubou, o que ele mostra também é que ele se concentrava nele mesmo, ele vivia para o seu bem-estar, então ele fazia as coisas para ele mesmo e a partir desse ponto de vista. Mas veja como o foco muda, quando ele se converte útil, ele é útil para uma pessoa, para outras pessoas, então ele se transforma em viver para ser uma bênção para os outros. Então esse é um ponto que nós podemos claramente nos avaliar, porque com certeza antes de nossa conversão, de certa forma em nossas ações, a gente se concentra em nós mesmos, nós somos a prioridade, nós fazemos as coisas a princípio para alcançar os nossos sonhos, nossos propósitos e tudo mais. E mesmo que dentro disso nós abençoamos ou fazemos coisas para outras pessoas, no entanto, isso é a medida que não ataca as nossas prioridades, que não nos coloca, de certa forma, em perigo ou desgaste. Mas quando nós nos convertemos, uma coisa que, independente quem é a pessoa, ela se encontra como uma coisa comum em todos. As nossas prioridades mudam. O nosso centro de vida não é mais a nós mesmos, mas é o Cristo. Nós passamos de viver para nós mesmos, furtar ou aproveitar a vida e as coisas que Deus deu, que aliás não são nossas, para nós mesmos, e agora nós somos aqueles que vivem para Deus. E é preciso ver se esse princípio ele mudou em você, porque isso é central. E infelizmente na vida de muitos cristãos, ou que se diz cristãos, pelo menos, não se vê isso. Eles vêm na igreja, fazem certas coisas, mas continue vivendo como as coisas que faz a priori em função deles mesmos, se eles se sentem confortáveis, seguros, se não ataca aquilo que eles acreditam ou protegem em relação a eles mesmos, mas não age, não mostra, não prova, não demonstra na vida prática que o reino de Deus é uma prioridade. E se vê claramente na escolha das coisas na vida que quando se trata de escolher de algo que deve ser feito para a igreja, para o reino de Deus e coisas pessoais, sempre as coisas pessoais têm primazia. Então mostra que ainda, para você, meu querido, que age dessa forma, o Evangelho não lhe trouxe no ponto de você entregar a sua vida realmente a Cristo, aonde uma vez entregues, a vida é dele, e você não pode mais fazer o que quiser, e então você vive para os seus propósitos. Mas infelizmente muitas vezes prova ao contrário, que você continue decidindo sua vida sem se submeter a nenhuma autoridade, nem pastoral, nem conciliar, nem de igreja, e você fazer somente o que você quer fazer, e ninguém mexe com você, ninguém manda em você. E com isso, se isso seja a sua realidade, eu temo lhe dizer que talvez você não encontrou com Cristo de maneira verdadeira. E é preciso que você encontre com Ele, porque quando você encontra com Ele, você é levado a se prostrar diante dele em toda a humildade, e sua vontade se submete, ela se rende a Ele, e a vontade dele começa a ter prioridade na sua vida. E isso explica muitas vezes do porquê as pessoas não são disponíveis, as pessoas não estão prontas para fazer sacrifícios, porque na verdade
eles ainda vivem para eles mesmos, protege a sua própria vida. Mas esquece que a Bíblia diz que aquele que ganhar a vida, de fato, há de perdê-la. Mas aquele que perde a vida por mim e por Evangelho, diz Cristo, aquele há que ganhará. Então, você tem que se avaliar à luz dessas palavras. E acredito que nessa pandemia, muitos foram descobertos em sua falsidade de fé. Acredito que, assim como Pedro diz, que nós haveremos se passar por momentos de sofrimentos e tentações e provações, para que a fé ela seja provada como ouro é provado pelo fogo. E se provasse, a nossa fé é genuína. Então é um grande momento para você ver, a minha fé é genuína, é verdadeira, porque senão é melhor reconhecer que não há e crer de verdade e ter a chance de se arrepender do que se enganar e acabar no inferno. Então se verifica, meu amado e amada, se você realmente creu em Cristo de verdade. Se sua vida está realmente na disposição dele. Se a sua vida está nas mãos dele para ele a usar como ele quiser. E você pode dizer, eis-me aqui, faça-se a sua vontade. Quando você com prazer é disposto a viver pelas coisas de Deus e quando Deus chama, quando há algo para fazer, você diz, amém, eu sou aqui. Mesmo com risco da minha vida, mesmo que há coisas que eu devo sacrificar. Mas para mim o reino vem primeiro. Não importa quantas coisas eu deixo para trás. Então, vê se você agora é uma pessoa útil. Ou se não, a graça de Deus na sua vida não fez diferença nenhuma. E lembro do apóstolo Paulo, quando ele dá o seu próprio testemunho e ele diz, e a graça de Deus não foi em vão na minha vida, pois trabalhei mais do que todos. Então o apóstolo Paulo mostra que ele se converteu e ele reconhece que a graça de Deus não foi em vão. O fato de ele ser salvo não foi em vão, mas se evidenciou numa vida que trabalhou para o reino de Deus, inclusive mais do que todos. Então é como um investimento que valeu a pena. Deixa eu só fechar a porta, Tomás está chorando e para não incomodar eu só vou fechar a porta aqui rapidinho. A questão online ainda tem essas coisas, né? Então Paulo mostra que ele de fato trabalhou. Então um homem que ele se converte e ele não é disposto a trabalhar para o reino de Deus, às vezes você chega à conclusão, olha, ele não convertido, a graça de Deus foi em vão na vida dele, não mudou nada, não adiantou nada. Então você tem que se pesquisar a si mesmo. E lembra que até o salmista diz, Deus, sonda o meu coração, vê se eu estou pelo caminho certo ou não. E é preciso que essa sondagem seja feita para que nós não nos enganamos a nós mesmos. Quando nós nos convertemos, meus amados, nós somos úteis para outras pessoas. E hoje em dia as pessoas não querem fazer nada para os outros, infelizmente, não tenta ajudar, são cada vez mais individualísticas. Mas aqui mostra que o Oníssimo era útil para o apóstolo Paulo como obreiro e também poderia ser útil como trabalhador para Filemon. A nossa utilidade ela se estende em várias áreas da vida. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é, para quem você é útil? Para quem você é útil? E essa utilidade não tem a ver apenas com sua família, onde com certeza você deve ser útil, participar na família. Mas ela deve se estender fora desse quadro. E eu entendo que são dois quadros que a gente precisa olhar. O primeiro dele é o quadro eclesiástico, ou do reino de Deus, da igreja. A pergunta é, você é útil para a sua igreja? O que você faz para a sua igreja? E não vem me dizer que se dá uma oferta ou dízimo, isso é uma obrigação. Estou perguntando de que modo você é realmente útil.
Você é uma pessoa disponível para dizer, eis-me aqui, se precisar de mim eu estou aqui, se precisar deixar coisas de fazer em casa eu deixo e venho para ajudar. É você uma pessoa útil para a igreja, para a sua igreja? Para não dizer mais do que isso, mas não se referir só nas coisas feitas. Você é útil em servir seus irmãos? Porque aqui o Oníssimo servia ao apóstolo Paulo em sua algema, e isso era muito importante. E a pergunta é, você é útil em ajudar, em contribuir para o ministério pastoral? Porque, meus amados, nós temos que ser colaboradores. Você ajuda seu pastor, o seu conselho na pregação, na proclamação do Evangelho, para que o Evangelho avança, para que eu e o conselho façamos nossa parte, nós sejamos encarregados com muitas outras coisas. Você é útil, você vem colaborar comigo, conosco, para que eu possa fazer meu ministério. Se você não é útil no âmbito eclesiástico, já deve mudar isso. Mas existe outro âmbito do trabalho, o âmbito social. Você é útil para a sociedade? Você é uma pessoa útil para seu trabalho ou uma pessoa apenas que se aproveita do seu emprego para ganhar seu dinheiro, mas na verdade você faz a coisa mal feita, não faz, tenta fazer menos possível, porque tem gente que vai lá e não faz nada. E outros trabalham e outros só faz de conta. Então você tem que mostrar que é um cristão verdadeiro e ser útil. A empresa que te contratou, o seu chefe dizer, essa pessoa é muito útil. E não como pode dizer, essa pessoa é totalmente inútil, mas fazer o quê? Está concursada, está aí, mas não faz nada. Então, de qual é o seu testemunho no seu trabalho, na sociedade? E você deve se perguntar a si mesmo. Então, veja como o Evangelho tem que mudar a sua vida. E o propósito do Evangelho é esse, transformar as pessoas. Não é só, tá bom, agora quando morrer ela vai para o céu. A ideia não é essa. Essa é uma consequência. Mas na verdade a ideia é que o Evangelho vem desde já transformar as pessoas, dar-lhes já uma vida diferente nessa terra onde Deus os deixou viver e continuar isso na presença de Deus para a eternidade. E então, no versículo 12, Paulo diz, eu me desfaço de algo que me é útil, porque não quero fazer as coisas de qualquer maneira. Ele diz, eu estou enviando de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Veja que íntimo Onésimo se transformou ao apóstolo Paulo. Ele disse, eu te mando o meu próprio coração. Que bonito quando somos pessoas úteis, meus amados, nos tornamos também íntimos em nossos relacionamentos. Mas Paulo, ele é pronto a se desfazer do Onésimo, que era útil para ele, para que o mandasse como conviasse de volta aonde estava o lugar dele, e para que Filemão, se quisesse posteriormente, poderia liberá-lo e deixar servir o apóstolo Paulo. E, meus amados, às vezes nós precisamos nos desfazer de algo que é útil, que é do nosso coração, mas que não está certo guardar. E aí cabe muito debate, porque muitas vezes quando nós nos desculpamos, meus amados, em não fazer algo, nós nos desculpamos muitas vezes com coisas aparentemente legítimas. Não, mas eu tenho coisas para fazer, não tem tempo. E coisas que eu tenho que fazer são importantes também. Tem que fazer coisas em casa, faz tempo que eu não fiz tanta coisa, eu tenho um tempo de livre agora. E muitos até largam o culto no domingo, dizendo, não, pastor, mas o único dia que eu tive é domingo. E eu não fui no culto hoje, eu não olhei o culto porque teve visita logo na hora do culto. Quer dizer, você não sabe ser firme no que você acredita. Ou escolher ir para sei lá que canto. Meu amado, ainda que isso, vamos dizer, é algo que te útil ou aparentemente legítimo, mas está errado. Então, acha justo, por exemplo, deixar a casa de Deus
se estragar, deixar ela caída para você investir na sua própria casa? Você acha que é o tempo de construir sua casa enquanto a casa de Deus clama pelo socorro? Eu vou lhe dizer, você não está certo. Não importa quem você é, você não está certo. Não está certo quando nós deixamos a casa de Deus se destruir e construímos outras coisas. E quando me refiro à construção, não me refiro literalmente a construir paredes, mas fazer qualquer outra coisa. E se você acha que isso é só uma fala minha do Fernando, que venho falando há tempo, eu convido você a ler as escrituras do Velho Testamento. E há um lugar onde Deus reclama com o seu povo Israel e diz para eles: é tempo de vocês construir as suas casas enquanto os muros de Jerusalém são derrubados, enquanto a minha casa, que se referia ao templo, está derrubado, vocês construem as casas de vocês. Em outras palavras, cada um cuidava da sua própria parcela, do seu próprio umbigo, como nós dizemos. Cada um primeiro fazia a sua casa. E a casa de Deus estava caída, estava derrubada, e ninguém dava a mínima. E Deus reclama disso. Falei, é justo vocês fazerem isso? Vocês apelam para mim o tempo todo. O tempo todo eu sou Deus de vocês, tenho que abençoar vocês. Mas vocês só me têm como um que ajuda, que abençoa, que dá saúde e tudo mais. A minha casa está imparável, a minha casa está derrubada. E vocês se preocupam com as casas de vocês? Então, a gente tem que ver. A fazer a casa própria era algo ruim? Não. Era algo legítimo? Sim. Era algo útil? Sim. Mas, no entanto, a casa de Deus era a prioridade. O problema é esse. Então, quando nós somos chamados a ser útil para o reino de Deus, trabalhar para o reino de Deus, não é só quando não tem mais nada para fazer em Cabom, não tem mais nada. Agora realmente eu posso ir para a igreja fazer alguma coisa. Não é assim. Assim todo mundo faz, quando não tem nada mesmo para fazer, não tem mais nada, damos para Deus o que restou. Bom, agora vá. Não é assim, meu amado. Não é primeiro fazer tudo para nós, estamos tudo ok, aí vamos dar uma oferta para Deus, que sobrou esse dinheiro aí, não tem mais nada para fazer. Não é assim. É primeiro entregar a Deus do jeito que está escrito. Dá primeiro a mim e depois vai fazer isso. É primeiro dar a Deus. A primeira coisa que nós devemos, por exemplo, tirar do nosso salário é tirar o dízimo. Antes de calcular, antes de projetar as coisas da nossa vida, fazer compras, dar o que devemos, primeiro, a minha primeira dívida e obrigação é com Deus. Então, recebi salário, primeira coisa, eu tenho já uma dívida, eu vou levar isso aqui para Deus. Agora, com o resto, eu vejo o que eu faço, mas isso aqui é inegociável. Primeiro, levar o que pertence a Deus, e ainda mais como oferta de gratidão. Mas que feio quando nós ainda roubamos e não temos um coração de querer doar. Às vezes quando dão por obrigação, e ainda roubamos do que é de Deus em favor das nossas casas. Será que isso é justo? Por mais justificável que pareça, mas pastor, eu precisei de pagar a conta, eu precisei disso. Ainda assim. Ao invés de dizer que a gente tem que então morrer de fome para dar para Deus, eu não disse isso. Mas agora minha pergunta é, você acha mesmo que Deus vai deixar você morrer de fome? Será que Deus deixará você? Mas não tem mais, sim. Mas o problema não está nisso, é porque você não é transparente com suas necessidades. Se você chegasse a dizer, pastor, ou falar com o conselho, com presbíteros da igreja, olha, meus amados, eu estou passando um momento difícil, mas eu tenho tanta alegria, eu quero honrar a Deus, mas eu estou passando esse momento difícil. O que os irmãos podem me dizer? Pelo menos informar. Ou deixar que a igreja venha te auxiliar. Não estamos aqui para escravizar as pessoas, tirar o dinheiro delas e deixá-las sofrer. Não é isso, meu amado. Pelo contrário, a igreja está aqui para estar solidária quando precisar. Vamos lá. Mas você precisa viver em comunhão com a igreja. Então, a gente tem que se verificar e ver a nossa fé em pequenas coisas, assim, a nossa fidelidade.
E quantas coisas que nós clamamos e clamamos e clamamos e clamamos de fazer, e com grande dificuldade aparece um ou dois de vez em quando para fazer alguma coisa. Você acha mesmo que isso define a sua fé? Ah, pastor, mas pandemia. Que pandemia é coisa nenhuma. Isso é um pretexto. Vamos ser sério. Vamos ser sério. Pandemia. Pandemia. Eu não estou pedindo para você ir na rua se relacionar com todo mundo, não. É só a igreja, que não tem ninguém aqui, não. Não tem fluxo de pessoas como no mercado para você correr risco, não. Não tem nada a ver. Desculpe, não tem nada a ver. Eu vivo aqui. Você acha que esse lugar tem o coronavírus dentro, então quem vem pega? Eu estou aqui. Eu não estou vivendo no lugar que você vai. E eu tenho alguma coisa? Então, assim, não tem cabimento. Mas você acha mesmo que isso é só agora? Meu amado, há quanto tempo você não faz nada? Ou faz o mínimo? Você acha que é a pandemia que fez isso? Não é a pandemia, meu amado. Não é. Desculpe, mas não é. Então, sim, você tem várias justificativas. É como nós nos importamos com as coisas de Deus. Deixamos por último. Ah, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. E você acha que é justificável viver fazendo isso enquanto a casa de Deus está como está? Bom, eu não vejo desse jeito, não vejo como as escrituras encorajam isso de jeito nenhum. E como pastor eu tenho que lhe dizer isso. Tenho que lhe advertir, mostrar a verdade mesmo, embora você talvez não goste. Mas é isso que é a realidade. Eu não sou nada contra de fazer o que precisa, pelo contrário, eu sou aquele que gosto de ajudar. Mas também não entendo quando as pessoas têm essa atitude em relação à casa de Deus. E é preciso que você volte a ser uma pessoa útil. Em se desfazer do que é legítimo. Paulo se desfazeu de Oníssimo, que era legítimo, para ajudá-lo e tudo mais, mas disse, não quero fazer desse jeito. Então, é preciso que às vezes, olha, essa coisa minha é útil em casa, essa eu preciso fazer, mas eu não vou fazer isso em detrimento da casa de Deus, então eu vou deixar, eu me desfaço de algo que é útil a fazer, para primeiro atender às necessidades da minha igreja, que é o testemunho público nessa cidade. Então, são coisas básicas. E quero lhe dizer uma coisa. Se cada um fosse responsável e fazer a coisa direita, não teria trabalho para ninguém. Quase não teria trabalho. Teria muito pouca coisa. E sempre seria legal. Seria bonito. Então, eu penso que se avalia à luz da palavra de Deus. Eu queria conservá-lo comigo, diz o apóstolo Paulo, mesmo para, em teu lugar, me servir nessa gema que carrego por causa do Evangelho. Veja, Paulo era a causa do Evangelho em jogo. Ele diz, eu gostaria de manter o Oníssimo comigo para me servir nas minhas algemas por causa do Evangelho. Eu estou aqui por causa do Evangelho. E Oníssimo está me auxiliando e preciso do serviço dele. Então, meus amados, é preciso enxergar quando em jogo está a causa do Evangelho e quando estamos prontos para servir a causa do Evangelho. E a servir a causa do Evangelho envolve servir também aos santos. E Hebreus fala que Deus não é injusto para esquecer o amor que você tem com o nome de Cristo e para com o santo, pois servis e continuai servires aos santos. Então, meus amados, nosso amor com Deus, nosso serviço para com Deus, ele se prova quando nós mostramos amor e serviço para também com os nossos irmãos. E principalmente quando nós estamos a serviço dos ministros, dos obreiros, para que eles, por causa do Evangelho, que se encontram em situações difíceis, podem ser servidos e auxiliados. Não, mas eu sou seu escravo e eu tenho que agora viver para você só porque passou. Não, ninguém disse isso. Então, eu estou fazendo essas perguntas retóricas para que você não entenda errado o que eu quero dizer. Mas quero dizer, no entanto, que você tem que ter na mais alta estima aqueles homens que pregam o Evangelho.
pois a própria Escritura diz que dignos são eles de honra dupla. É a Bíblia que diz isso. E diz que nós devemos se estimar essas pessoas, se facilitar o caminho delas, porque elas estão numa missão muito árdua e muito difícil, porque eles estão na linha de frente, incorrendo todos os riscos para a pregação do Evangelho. É claro que em certas situações não há muito risco, mas quero te dizer, só por ser pastor, já é um risco a mais, mesmo numa sociedade livre. Você é mais visado, você atrai mais raiva das pessoas, muito mais fácil. Mas não só por isso. Nós somos aqueles que somos provados o tempo todo. Nós somos sob o ataque do Satanás diretamente. Porque se Satanás derruba a gente, ele derruba tudo. É muito mais fácil, como o próprio Jesus diz, matará o pastor e as ovelhas vai se embora. Então, se o pastor cai, é muito mais fácil que outros caiam também. Então, às vezes, nós não enxergamos o grande valor dos obreiros de Deus e a necessidade de a gente estar com eles, de suportar as mãos deles, assim como Moisés tinha as mãos para cima apoiadas por outros. Era essencial que as suas mãos estão para cima, mas ele sozinho não conseguia mais. Ele precisava do auxílio dos outros para suas mãos estar em cima, para que todo o povo ganhe com isso. Então, meus amados, muitas vezes as nossas mãos estão cansadas. A gente tem também família, a gente também tem doença, a gente também tem necessidades, a gente também tem desafios, e às vezes é muito. Somos tão cansados pelas coisas que tem que fazer, que quando é a hora de batalhar pelo reino, às vezes não conseguimos, porque muitas vezes estamos sozinhos, não temos nenhuma ajuda, nenhum auxílio. Então, meus amados, você tem que pensar nisso. E se nós paramos, se nós vamos assim nas últimas, supercarregados, é uma hora que a gente para. E quando para, não somos nós que vai perder. É você que vai perder. É todo mundo que vai perder. É claro que nós vamos ter também prejuízo. Mas o maior prejuízo é para a igreja. Então, às vezes tem que ser solitário. Os obreiros têm que estar nos cuidados da igreja. Eu não estou falando financeiramente, mas estou falando que a gente tem que tomar cuidado sempre com os nossos pastores e líderes, obreiros, missionários, que seja, para ver se eles estão bem, porque eles estão na linha de frente. Nosso papel é suportá-los, nosso papel é auxiliá-los, segurar as suas mãos, servi-los quando necessário, para que eles possam fazer a obra deles. Assim como Pedro pediu à igreja, dizendo, meus irmãos, escolhem entre vocês 7 homens aí, cheios de sabedoria, de Espírito Santo, de bom testemunho, e pôs eles servir nas mesas em nosso lugar, para que nós podemos nos dedicar à palavra de Deus e à oração que nos convém. Muitas vezes nós não temos mais força para nos dedicar a nada, porque somos já encobertos de outras coisas que não é o nosso dever de fazer. E às vezes as pessoas acham que nós devemos fazer coisas que não nos competem. Mas, mano, você tem que fazer uma diferença. O pastor ele tem suas atribuições, e não são poucas, não. E não é porque aparenta que ele esteja sentado no escritório que é de menos. Você acha que se não é trabalho físico é menos pesado? É isso que você acha? Então, assim, são coisas que a gente tem que rever. E o que é mais engraçado é que nós até cobramos. Se você fez, isso é ter falta de respeito e de qualquer entendimento. Porque eu lembro, eu não vou citar nome porque eu não quero ofender a pessoa, não quero que outros olhem para a pessoa de maneira diferente, mas eu lembro um tempo desse que eu falei para uma pessoa que era responsável por uma questão, falei, meu amado, você deixou isso e não fez, né? A qual a pessoa olha para mim e dizer, e o senhor fez? O senhor não fez? Rapaz, eu vou te ser sincero, eu olhei assim, às vezes não sabe nem o que falar. Porque como
Eu que estou aqui, então, todo mundo pode me dizer isso. Se eu falo para você que deveria limpar uma sala, você vai me dizer que o senhor não limpou. O senhor limpou? Se eu falo para você cuidar do carro, você diz porque o senhor não cuida. Se eu falo para você cuidar do mato, você vai dizer porque o senhor não cuida. Então eu tenho que cuidar de tudo, hein? Não tem nada a ver isso. Eu tenho minhas funções. E para fazê-la, você precisa fazer as suas para que eu possa fazer as minhas. É sua obrigação. Não é porque eu moro aqui que eu tenho que fazer essas coisas. Não é porque você... E outra coisa, quando se faz trabalho, se eu ainda gosto de ficar presente, para ajudar, para ficar lá com as pessoas, mas eu não necessariamente preciso fazer isso. Inclusive vocês poderiam dizer, pastor, vá estudar, fazer outra coisa. Mas outros acham que se eu não faço, se sente injustiado. Meus amados, quero te dizer em parênteses uma coisa. Por mais que eu sou pastor, pode ter certeza que você não vai fazer mais do que eu nessa igreja aqui, não fisicamente. Não estou dizendo isso para me orgulhar, mas eu moro aqui, eu sei o meu trabalho até físico, que eu não era nem para fazer. Então, eu quero saber se tem um membro dessa igreja que pode dizer que eu sou preguiçoso, que eu não trabalho e que ele trabalhou demais. Se você tem algo a reclamar em comparação com outra pessoa, você pode reclamar. Mas você tem uma coisa que se desqualifica. Eu mesmo, embora não é meu trabalho, em todas essas áreas daqui, de Cortalte, eu trabalho. E às vezes muito mais. Então, eu acho que a gente tem que rever quem nós somos, certo? E se desfazer de coisas legítimas para servir. Para servir. E servir, inclusive, as pessoas para que elas possam fazer. Às vezes eu me surpreendo quando... Eu nem penso, eu só acho que estou pedindo na minha vida aqui talvez 5 vezes. Não passa de 10, te garanto disso. De vez em quando eu peço para alguém limpar meu escritório, não tenho tempo para arrumar para eu... E assim, às vezes se eu encontro deboche, as pessoas falam, não, mas eu vou fazer seu escritório, eu não sei o quê. Meu amado, o escritório lá da igreja é da igreja. É um lugar onde eu exerço as funções, assim como qualquer outro lugar, como o templo, como qualquer outra coisa lá na igreja. Eu não lhe convido na minha casa para fazer nada, não. Não é para mim, não. E até isso, parece que aquilo não pertence à igreja. Ninguém quer fazer, ou faz de mau gosto. Então, assim, parece que não quer facilitar nada. E geralmente não penso, pode ficar tranquilo. Mas se dou um exemplo, pelo contrário, posso precisar de alguma coisa, deixa eu fazer para agilizar. Não, então é aí. Então eu lamento isso, mas não está certo. E meus amados, eu estou dizendo isso porque sabe de uma coisa? Eu não sei como vai ser o futuro, mas eu sei que Deus me chamou aí para a Romênia, mais cedo ou mais tarde, então eu não vou ganhar muita coisa com tudo isso aí. Não é para o meu proveito se você muda e ouve essas palavras, mas é o certo para você fazer por qualquer outro pastor que virá por aqui, seja lá quem for. Seja lá quem for, eu estou falando para outros se beneficiarem. Eu, quanto tempo vou ficar para dizer que beneficia tanto assim? Então, é para os outros. Se desfaz de coisas que são legítimas. Eu lembro do apóstolo Paulo quando diz de Paulo e Aquila que foram prontos a ter colocar sua própria cabeça em jogo para que ele prega o evangelho. É por a causa do evangelho, meu amado. Não é por outra coisa, não. Se é que isso importa para você mais do que outras coisas, deveria priorizar os obreiros, os missionários, auxiliá-los, servir, e não só eles, servir uns aos outros, diz as Escrituras. Não é que nós somos maiores, precisamos serviços, porque até Jesus disse que quem ser maior que serve a todos, e eu sei disso também, não penso que eu não sei disso. E nós estamos prontos para servir a todos, sem problema nenhum. Mas é questão de como você enxerga as coisas.
E tem um detalhe por obreiro. O obreiro também que tem que reconhecer a sua necessidade e sua ajuda, porque aí tem outro detalhe. Muitos pastores e obreiros, eles vivem como se fosse Deus, não precisa de nada. Isso está errado, dá uma impressão errada da igreja. Mas Paulo, ele reconhecia a sua necessidade de ser servido em suas algemas. E ele aceitava essa ajuda. Então é preciso que nós sabemos servir a Deus servindo as pessoas. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar. Então Paulo reconhece que o próprio Filemão deveria servi-lo. Mas como ele não podia falar, Onísio pode me servir nas algemas por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer se eu tenho consentimento para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre verdade. Eu quero encerrar com esse versículo dizendo que Paulo, embora ele precisava, era legítimo para guardar o Onésimo para servi-lo, ele diz, nada, porém, quis fazer sem ter consentimento. Ainda que certas coisas são obrigações, vamos dizer, no entanto, meus amados, ninguém quer trabalhar nessa atmosfera de obrigação, não. Nem eu, como pastor, quero que as pessoas façam, embora eu acho que são obrigadas a fazer, mas ainda assim, a gente quer ver as pessoas fazendo com amor, com boa vontade. E aqui diz para que sua bondade não venha a ser como por obrigação. As bondades que nós fazemos não tem que ser como por obrigação, ainda que sejam obrigações, mas de livre vontade. Que é bonito. Não há nada mais bonito ver os crentes fazendo as coisas de boa vontade. E a minha pergunta é, fazemos nós de boa vontade, de livre vontade, as coisas para Deus, meus amados? Tanto que pedimos a Deus humildade, nos arrependemos e encontramos prazer em fazer de boa vontade, de livre vontade, o serviço a Deus. Mas Paulo, ele diz, não quis, portanto, fazer sem consentimento. Ainda que pudesse, ainda que eu não precisasse te pedir, mas, no entanto, eu lhe peço. Então, meu amado, é preciso que nós trabalhamos nessa atmosfera de consentimento. E ainda que às vezes eu sinto que nós poderemos até ser mais duros, impedir as pessoas de fazer as coisas, e às vezes até faremos, ou fizemos. Mas a gente apela para a boa vontade. A gente não quer fazer nada sem consentimento das pessoas. A gente liga, conversa, fala, entende as situações. Mas é preciso que haja boa vontade do outro lado. Se essa boa vontade, meus amados, mais cedo ou mais tarde, não funciona. Apesar de que o próprio Jesus disse, e depois de fazer-te toda a vontade de Deus, toda, não metade, e ainda que fizesses toda a vontade de Deus, e a pergunta é quem faz toda a vontade de Deus, dizeis, sou apenas um servo inútil, fez apenas o meu dever. Então é um dever. Toda a vontade de Deus é um dever. Então, em outras palavras, Jesus disse, não pensa que se fez grande. Quando você fez alguma coisa, não pensa que fez um favor. Nem a Deus, nem a ninguém. Não pensa que você é melhor por isso. Afinal das contas, você não fez nada demais. Você fez apenas o seu dever. E ainda a Bíblia diz, devemos nos considerar servos inúteis. Com isso, que sejamos humildes, quer dizer. Então, que a boa vontade de Deus encha o nosso coração e que fazemos as coisas de bom grado e de livre e espontânea vontade. Nós temos aí, meus amados, uma semana à frente os inícios do culto presencial. E eu lhe confesso uma coisa, eu espero, eu penso que a realidade, a atmosfera do coração que deve acompanhar os membros da nossa igreja nesse momento deveria ser, ou deve ser, de alegria, de anseio, de querer fazer o que precisa para que
celebramos esse retorno. Meus amados, desde março a gente não se encontra. Desde março nós não temos tanta ceia. Desde março nós não congregamos como igreja presencialmente. Como isso deve dar saudade? Como isso deveria ser? A possibilidade de nos encontrar deveria ultrapassar qualquer medo, qualquer risco. E o que precisa fazer para acontecer? O que precisa para a gente celebrar mesmo? Todas as coisas estão em ordem. Ter aquele prazer, aquela vontade de deixar do lado tudo essa semana e vir e fazer as coisas. E quando nos reunir, e vir do culto, né? Participar do culto, ser um culto com uma grande celebração e tudo mais. E eu espero que isso aconteça. E eu sei que ainda estamos em pandemia, mas meus amados, de maneira nenhuma acho que devemos parar ou ter medo e ficar em casa, exceto os idosos que já por suas famílias são preservados em casa sem ser deixados sair, e eu entendo, eu não quero entrar nesse mérito, e tudo bem, podem ficar em casa, mas fora disso, eu não vejo pessoas que já saem de casa, que já vai para o mercado, que já vai para a farmácia, que já vai para a rua. Essas pessoas eu não vejo motivo algum de não vir. E não é por obrigação, meus amados, deveria vir por prazer, por saudade. Então eu espero que assim seja o próximo domingo à noite, quando nós vamos tentar ter Santa Ceia também e tudo mais. Então, e olha, o conselho da nossa igreja, que se compõe de mim e os dois presbíteros, William e Vando, fui bastante cuidadoso. A gente, embora estando livre para decidir voltar, a gente decidiu esperar mais do que qualquer outra igreja. Embora temos espaço melhor de qualquer outra igreja, lembra-se disso. Outras igrejas em João Pessoa já começou há 4, 5 semanas. E começaria bem antes se teria o espaço que a gente tem. Nós temos um espaço muito privilegiado para essa pandemia, meus amados, nos reunir. E ainda assim somos os últimos a voltar. Não há motivo de ficar em casa. Não há. Então a gente foi solitário com aqueles que preferiram esperar mais um pouco. Esperamos mais 3 semanas. Não há como ir mais adiante. Não há como os irmãos exigem mais alguma coisa do conselho nesse sentido. Tem que se reunir. E vai por mim. Não há motivo de não se reunir. Então, que Deus nos abençoe e nos prepara para isso. E espero vocês por aqui para que com prazer fazermos o que tem que fazer. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos pelo Teu cuidado, por esse dia, pela Escola Bíblica Dominical, pela Sua Palavra. Pedimos que ela se faz viva e eficaz na vida de cada um de nós, aqueles que nos ouviram, que abençoe cada um em suas casas, abençoe os membros dessa igreja e suas famílias, suprindo todas as suas necessidades e dando a eles bom ânimo, boa vontade, mostrando a transformação do Evangelho em suas vidas, em servir ao Senhor, servir à sua igreja, servir uns aos outros. Que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém.